falho ainda sou. Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos os que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. Com a água e a toalha, tu me destes a lição. O padrão que nunca falha pra viver em comunhão. São nas pequeninas coisas que expresso a ti, Jesus. São nas pequeninas coisas que irradio tua luz. Não viver mais pra mim mesmo, eu preciso aprender. Isto só será possível o quanto eu mais te conhecer. Repartiste tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Repartiste tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Que a bondade, a paz e a misericórdia do Senhor estejam com vocês, meus queridos irmãos, amigos, aqueles que nos acompanham na Primeira Igreja Batista em Alvorada. Queremos nessa noite deixar uma palavra específica para o seu coração e aproveitar a nossa brincadeira do Sub-20 com perguntas. Irão surgir perguntas aqui nesse vídeo, 2 ou 3 perguntas para que você possa responder e concorrer ao prêmio no final. O prêmio é surpresa, mas eu posso garantir que é um prêmio bem bacana. Quem ganhar vai ficar bem feliz. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 13, um texto pequeno, conhecido, mas embora simples, é poderoso. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo numa carta muito amorosa à igreja que se localizava em Tessalônica. E ele tem a intenção de nos confortar, nos fortalecer, renovar o nosso ânimo e esperança nesses dias difíceis em que vemos que está perto a nossa redenção. Vamos ler? Verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus servos que se deixaram ser usados, inspirados, tomados pelo Espírito Santo, para que o Senhor pudesse, deixar para nós essa carta tão maravilhosa, uma carta de amor do Senhor para nós. Que os Teus filhos possam desejar ler a Bíblia, desejar orar ao Senhor, sentir necessidade da Tua presença, necessidade do Senhor, mais do que qualquer outra coisa, mais do que a necessidade de descansar, de se alimentar, de estar com os seus familiares, mais do que outras necessidades da vida. Que os Teus filhos tenham necessidade e vontade, anseio pelo Senhor, que as nossas almas estejam ligadas, desejosas da Tua presença e do céu, que é a nossa casa. É o que pedimos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém. Esse texto tão maravilhoso é uma carta, como dizemos, uma carta amorosa do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Paulo começa escrevendo no início, dizendo que ele dá graças a Deus pela igreja que se localiza em Tessalônica. Os tessalonicenses eram uma igreja que estava indo segundo o propósito do Senhor, e Paulo faz questão de deixar isso já no início dos primeiros capítulos da carta, que também possui a sua segunda, né? E o texto diz que Paulo demonstra uma alegria, ele dá graças a Deus pela forma como a igreja está trabalhando, se desenvolvendo, segundo a vontade do Senhor. Paulo faz mais uma coisa, ele apresenta Timóteo. Timóteo é um servo amado, um discípulo fiel do apóstolo Paulo, que o conhece, assim como outros mais próximos a Paulo, assim como foi Lucas, assim como foi João Marcos, assim como foram outros. O apóstolo Paulo, nesse momento, na carta ele fala: estou enviando Timóteo. Já que eu não posso ir, eu envio Timóteo para que ele possa vos confortar, para que ele possa vos exortar na vossa esperança, e para que também ele pudesse levar notícias do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, e voltando, informar a Paulo como estava a igreja em Tessalônica. Paulo faz também nesse texto uma exortação à santificação, deixando claro que no verso 3, porque essa é a vontade de Deus, no verso 3 do mesmo capítulo, né? Essa é a vontade de Deus, ou seja, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Fornicação vai abranger aí não somente um tipo de pecado, de desejo carnal, mas uma vida solta, uma vida sem nenhuma dependência de Deus e sem nenhum compromisso com o reino de Deus. Uma vida que vive pecados como se fosse algo normal. Pecado, irmãos, ocorre na vida da gente, infelizmente, enquanto estamos nessa terra. Às vezes somos pegos levando uma vida de pecado, mas a partir do momento em que caímos em nós percebemos que o Espírito Santo nos faz enxergar onde estamos e por que estamos ali. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então é importantíssimo confessar, mas também importantíssimo deixar a prática de pecado. É a raiz da iniquidade, aquilo que é enxertado, que é injetado no nosso coração e que toma um rumo, um caminho de ir crescendo e aí se torna uma prática de pecado. A prática de pecado é totalmente isenta do comprometimento com Jesus. É por isso que nós precisamos de Jesus, é por isso que precisamos de um momento a sós com o Espírito Santo, por isso que precisamos uns dos outros, para que possamos ser ajudados, fortalecidos, caminharmos juntos. Não dá para andar sozinho, ainda mais nesse período em que nós somos envolvidos com tanta dificuldade, uma nuvem de opressão, às vezes sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Por isso que é bom serem dois, um ajuda o outro. Se um cair, o que está de pé levanta o seu companheiro e continuamos caminhando, né? O papel da igreja também é esse, levantar outras pessoas. Como é importante que nós entendamos isso, como
Como igreja, precisamos ajudar os outros a se levantarem. Que você e eu entendamos isso. Paulo está exortando a santificação. Por quê? Ele faz isso, está aqui descrito no verso 3, como lemos. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Está na carta de 1 Pedro, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é preciso que nós possamos exortar uns aos outros. Por isso que eu já não digo mais que a vida é minha, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Tenho sim. O meu testemunho é uma forma de satisfação para a igreja, para os meus amigos, para os meus irmãos, aqueles que caminham comigo, esperam que eu também caminhe firme no Senhor, até o dia que o Senhor nos recolher. Nós temos uma vida em que nós dependemos primeiro de Deus e dependemos uns dos outros. A palavra de Deus diz que o Senhor nos atraiu com cordas humanas, né? Ele nos atraiu com cordas humanas. O que é isso? Deus usa situações e pessoas, situações da vida, situações humanas e pessoas, gente como nós, para que possamos levantar, para que possamos ser atraídos por Jesus. Por isso que nós estamos ainda nesse corpo, nesse tabernáculo humano, né? Para que possamos continuar tendo contato uns com os outros até o tempo que o Senhor quiser que tenhamos, né? Mas a verdade é que nós precisamos sim exortar uns aos outros. Se um irmão perceber que o outro está cambaleando, está pensando, demonstrando interesse em deixar um pouco a santidade para pecar, é obrigação desse irmão chamar e falar: olha, eu não sou seu dono, eu não sou seu senhor, mas eu sou seu companheiro, vamos firmes aqui, firmes o foco. O nosso foco é Jesus. Nosso foco não é o que as pessoas vão falar, não é o que as pessoas pensam, não é a opinião dos outros, mas é o que Deus vê nas nossas vidas. Nosso foco é não nos envolvermos com as coisas dessa terra, porque nós já fomos alistados no exército divino, o exército do céu, o exército que Deus levantou, que Jesus iniciou nessa terra, que é a igreja dele, a igreja sem ruga e sem mácula, da qual ele mesmo toma conta, ele cuida. Nós fazemos parte uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos apoiar uns aos outros. Agora, nesse texto que lemos, o apóstolo Paulo vai falar sobre a volta de Jesus. Ele dá uma explicação simples, mas de muita profundidade e muito importante para nós. Já no verso 13, o que ele fala é tremendo, porque ele fala sobre nós não nos entristecermos como os demais. Quem são os demais? Aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Aqui não está falando de religião, não está falando de práticas de boas obras, está falando de coração entregue ao senhorio de Jesus Cristo. Aqueles que não se submetem ao ordenamento de Jesus, à ordem de Jesus, né? Aqueles que dizem que são amigos, que Jesus é deles, que são de Jesus, mas não se submetem ao senhorio de Jesus. Às vezes gostamos de dizer que Jesus é o meu melhor amigo, mas a palavra de Deus fala que nós seremos amigos de Jesus se fizermos o que Ele nos manda, né? Não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, mas há uma condicional, como é todo o texto bíblico: aqueles que se submetem, aqueles que fazem o que Jesus manda. Então aqui ele está falando que nós temos uma esperança que nos impede de estarmos tristes como aqueles que não têm essa mesma esperança que nós. Ora, se nós conhecemos Jesus, vivemos com Jesus, temos o penhor dentro de nós, que é o Espírito Santo, agora nós já não temos mais esperança nas coisas dessa terra. A nossa realização pessoal, a nossa realização espiritual e a nossa realização emocional da alma já não depende mais das coisas darem certo nessa terra. Dependem do céu existir. E se o céu existe, eu confio nisso, então eu já não tenho mais frustração, porque eu aprendi a esperar no Senhor, a fortaleza da nossa esperança. Então é o fortalecimento do nosso ser na esperança do céu. Por isso que eu aprendi a dizer: a minha realidade é o céu. Ou seja, aquilo que eu não vejo, para mim hoje é mais real do que aquilo que eu posso palpar. As coisas dessa terra. É o céu que eu espero. A minha realidade é o reino de Deus. A nossa realidade é o céu, com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ainda vem dizer que, no verso 16, que
Jesus já não vem mais como um servo sofredor. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu, Jesus já não estava mais como um servo sofredor, mas ele estava totalmente diferente, glorificado, vencedor sobre a morte, sobre o inferno. Agora Jesus virá como rei, já não virá apenas como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas ele vem como um leão. É outra característica de Jesus que às vezes nós gostamos, nós não nos atentamos. Rei, leão, cordeiro e leão. Jesus é o cordeiro de Deus, mas agora ele vem como rei, soberano, rei dos reis, senhor dos senhores, e que ele tentou tanto fazer com que as pessoas, principalmente os judeus, entendessem que o reino dele não é desse mundo. As pessoas esperavam um Jesus descendente do rei Davi, que fosse subjugar Roma, que fosse subjugar os inimigos, que fosse fazer com que os judeus crescessem, se fortalecessem e se tornassem a nação mais forte da terra. Mas Jesus não veio assim. Pelo que diz a palavra, eis aí o vosso rei montado num jumentinho. Jesus disse sobre ele: meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu mandava anjos virem e me livrarem da morte, mas não é. Eu vim me submeter ao senhorio dessa terra e morrer. Eu vim morrer no lugar das pessoas. Mas agora Jesus venceu a morte. Agora Jesus vem como Senhor. Ele vem como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que ele vem, no verso 16, Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ou seja, um barulho de reino, um barulho de anúncio. Eis que vem Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! E a palavra diz que os que morreram em Cristo, que texto maravilhoso! O texto fala que os que morreram no Senhor, os que estiverem vivos, de maneira nenhuma precederão os que morreram no Senhor. Preste atenção nisso. O pastor Márcio Valadão gosta de falar assim: na vida, como termina é que conta. Como isso é aplicável à nossa trajetória na Terra, né? E às vezes inaceitável pelas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos pessoas falarem: o cara pecou, aprontou, foi mal com a mulher, o cara abusou de criança, fez e aconteceu, no fim da vida quer dar uma de santinho. Mas é exatamente isso que Jesus veio. O poder de Deus, o poder de Jesus, a graça de Jesus, inexplicável, imensurável, infinita, abrangeu os pecadores. Aqueles que estão debaixo dessa graça, não importa o pecado, são perdoados, são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Essa é a possibilidade que você tem, a possibilidade real de ter todos os seus pecados perdoados, ainda que os pecados sejam mais terríveis, impensáveis possíveis. Jesus, a graça, o sangue do Cordeiro pode te purificar. Por isso que não vale as obras para a salvação, né? As obras testificam, mostram que nós estamos diferentes, fomos lavados. As escolhas mostram se nós somos lavados, remidos, transformados, separados. Esse separado tem um sentido de santificação, né? Santificação para se tornar igual a Deus. Eu preciso passar por Jesus. Não é a santificação, beatificação, né? Que nós conhecemos aqui na terra, de que alguém vai ser reconhecido pela igreja romana porque agora ele fez milagre. Não é nada disso, não é nada disso, né? A Bíblia exige, não é que nós façamos milagres, o que a Bíblia exige é que nós sejamos santificados. Ainda Jesus fala que pessoas chegarão para ele no último dia, no dia do juízo, para dizer: no teu nome eu expulsei demônios, eu fiz cura, eu falei em outras línguas. Jesus vai dizer o seguinte: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vocês são malditos. Fizeram coisas, fizeram milagres, impuseram as mãos, pessoas levantaram. Por quê? Isso é fácil de explicar. No poder de Jesus, Jesus resolve fazer. Ele usa quem ele quer. Ele já usou jumento, ele já usou peixe, ele já usou tanta coisa. Jesus usa o que ele quiser, usa quem ele quiser. A questão aqui é eu reconhecer o senhorio de Jesus e dizer: só o Senhor é Deus, só Ele é Deus.
mas ninguém se iguala, ninguém se equipara, ninguém se compara, não há par para Deus. Jesus é rei, só Ele sozinho. Não é a sua mãe, não são os seus irmãos, não são os apóstolos, não são os crentes de hoje, não. Por isso que às vezes batemos de frente, essa beatificação não vem do céu, isso não está na Bíblia. A santificação que o Senhor exige é a santificação de separação para Ele, ainda que sejamos homens pecadores, sujeitos às mesmas tentações uns dos outros, né? Essa separação, essa santificação, é isso que o Senhor exige. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão. E vai mais um pouco, e no verso 17 Paulo falou o seguinte: nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, ou seja, os que morreram em Cristo e os que vivem em Cristo, nós os encontraremos, levantando primeiro os que morreram em Cristo, nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 17, embora pareça um engano do apóstolo que diz nós os que ficarmos vivos, né? É bem provável que o apóstolo Paulo, ele já tinha noção da sua morte, né? Ele fala dessa poderosamente e profeticamente, no meu entender, dessa geração, a geração que veio depois de Jesus, e que no meu modo de entender, pelos sinais que observamos, essa geração já está próxima de se encontrar com o seu Senhor, com Jesus Cristo. Aleluia. Está muito próximo, irmão. Fortaleça o seu espírito, fortaleça a sua alma. Tudo aquilo que você pregou, que os seus pais pregaram e talvez dormiram no Senhor, sabe, está prestes a acontecer. Fica firme, não desanima. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração hoje. Fortaleça. A palavra que foi pregada começa dizendo: tendo Deus outrora falado de muitas formas e muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. É a geração dos que vieram após Jesus. Sabe, nós temos uma esperança infindável, uma esperança que não pode se comparar com mais nada, com nada dessa terra. Todo o brilho dessa terra, tudo que é tão gostoso e confortável, tudo que é bom nessa terra, prazeroso, não se compara com a esperança do céu. Está perto do nosso Senhor para sempre. E a palavra diz aqui, portanto, no verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabe? Liga para o seu irmão e fala: fica firme, irmão, Jesus já vem nos levar. Sabe? Pregue essa palavra, tente o mais que você puder, convencer as pessoas, embora nós saibamos que convence é o Espírito Santo, mas faça um esforço para que as pessoas vejam. Que as pessoas vejam que Jesus está prestes a voltar, a levar a sua igreja, ressuscitar os que morreram em Cristo, aqueles que podem ter aprontado a vida inteira, mas na hora de morrer eles se entregaram a Jesus, pediram perdão. Conheço a história de um moço, parente de uma senhora aqui da igreja, e num acampamento essa irmã me contou isso, e eu sabia que esse moço, eu acho que ele era irmão ou cunhado dela. Eu sabia que ele era terrível com a esposa, terrível com os filhos, terrível em tudo. Tinha outras mulheres, mas quando ele adoeceu, ele recebeu essa irmã da nossa igreja no seu leito, já ao leito de morte. Ele estava já para morrer. E ele disse: eu fui tão mal na minha vida, eu não tenho mais como fazer nada para mudar isso. Aí ela disse: mas você pode reconhecer que precisa de Jesus para ser perdoado. E ele falou que aceitava, que reconhecia que Jesus poderia perdoar os seus pecados. Que coisa tão linda na história humana, quando Jesus entra e nos perdoa, nos purifica, e sabemos que nada pode impedir a graça de Jesus de superabundar aonde teve abundância de pecado. Tanto que você pudesse entender isso, meu amigo, meu irmão, que talvez caminha conosco, mas não passou por essa experiência. Quero tanto que você entenda que a graça do Senhor é maior que os seus pecados, e que se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia, e caminharemos todos juntos, né? Às vezes enterrando uns, às vezes pode ser que sejamos enterrados antes, mas
nós morrermos em Cristo, ressuscitaremos nele. Confortai-vos uns aos outros acerca dessas coisas. Está no verso 18. Que o Senhor te fortaleça, te dê ânimo, coragem, vontade cada vez mais de servir ao Senhor. Do plano de vista humano e carnal da nossa carne, é cansativo as coisas do reino de Deus, as coisas da igreja, cultos, reuniões, Bíblia, oração. Mas quando você entende o propósito de Deus nessas coisas, você quer mais. Você quer mais consagração, quer mais jejum, quer mais oração, quer mais leitura da Bíblia, quer mais culto, quer mais reunião, quer estar mais com os irmãos. Que saudade da nossa reunião de sexta-feira, do culto familiar, onde nós encontramos, abraçamos, uma reunião tão simples e tão gostosa. A gente fica assim, estou pronto para Jesus levar a igreja. Tão gostoso, tão poderosa que é essa comunhão que vai voltar. Esses dias de isolamento vão finalizar. Em nome de Jesus, e nós estaremos juntos novamente. Não só juntos, mas abraçando, glorificando o nome do nosso Rei. Nós temos um Rei, e esse Rei vem nos buscar. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua bondade e tua misericórdia. Obrigado pela graça que superou as expectativas do pecado, superou a abundância de pecados. A palavra de Deus fala sobre crer contra a esperança. Nós cremos em Jesus contra a esperança que se tem, a esperança de que as coisas finalizariam nessa terra, que o que temos é só isso aqui. Não, nós cremos contra a esperança, e essa fé em Jesus nos faz termos uma esperança diferente e superior, a esperança do céu, que não pode ser frustrada. Fortaleça os meus irmãos acerca dessa palavra. Ajuda-nos. A Primeira Igreja Batista em Alvorada está aqui há 39 anos. Temos caminhado com o Senhor, cometemos erros e falhas, mas tivemos muitos momentos de vitória e de superação. Pai Santo, nós te damos graças. Fomos plantados aqui nessa região do Alvorada, em Sabará, aqui no cantinho de Minas Gerais. Pai Santo, mas aqui o Senhor tem realizado coisas maravilhosas e sobrenaturais. E nós pedimos ao Senhor que nos conceda novas oportunidades de nos reunirmos até que nos encontremos com o Senhor nos ares. Aleluia. Renova a força e a esperança. Dá vitória ao teu povo nas lides dessa terra, pois tu estás conosco. Abre portas de emprego para os que estão desempregados. Fortaleça, abre os nossos olhos para vermos e ajudarmos aqueles que estão precisando, porque quando nós oramos o pão nosso de cada dia. Então é nosso, não é só meu, não é só da minha casa, é nosso, é para repartir. Obrigado, Jesus, por cada um dos meus irmãos dessa igreja. Obrigado pela paciência deles com a minha vida. Obrigado pelo Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, nosso companheiro. Que companheiro o Senhor nos deu. O Senhor sempre nos mandou o melhor do céu. O melhor do céu. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que o Senhor Jesus te fortaleça, te alegre, estaremos juntos nessa jornada. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.